mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 18, versículo 7. Bem, aqui são palavras de Jesus aos seus discípulos, quando tratava sobre o perigo que era causar escândalos. Então, o escândalo é tudo aquilo que nos faz pecar, ou que induz o outro a pecar. Né? Então, tudo aquilo que faz tropeçar, causar armadilhas, ciladas, para que o outro venha a se desviar da fé, do caminho da verdade, então o Senhor aqui está chamando uma responsabilidade. Né? Não há desculpa para aquele que faz o outro tropeçar. Né? E também aquele que se permite viver essas armadilhas, essas ciladas, para que essa pessoa venha a se desviar ou ficar com uma fé oscilante. Porque olha o que diz o versículo 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, ou o teu olho te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos, 2 pés e 2 olhos e seres lançado no fogo eterno. Então, assim, tudo aquilo que possa nos causar tropeço na fé, nós não devemos permitir. Precisa arrancar mesmo, literalmente. Aqui ele está usando um exemplo bem radical, né? Mas precisamos avaliar, né? Analisar a nossa vida, situações em que esteja ali nos prejudicando, fazendo com que venhamos a sair literalmente da presença de Deus. E muitas vezes nós tentamos ali segurar, né? Porque às vezes tem algum valor, algum apego, né, sentimental. Então o Senhor está dizendo, olha, se você não arrancar e jogar para longe de você, isso vai te fazer cair. Isso vai te fazer com que você perca a sua salvação, né, a vida eterna. Então, assim, é um assunto sério, né, que precisa ser abordado de uma forma que todos entendam essa seriedade, que é causar a queda do outro. Situações tais como que debates, armadilhas teológicas, na vida, principalmente daqueles que são novos na fé. Às vezes um mau exemplo que as pessoas dão, né, de si mesmo. Aqueles que estão ali, tem às vezes aquele cristão, né, que está dando um mau exemplo como uma referência, né, uma referência de Cristo. Então é importante que seja tirado esses males, né, e que essas situações não provoquem tentações na vida do outro. Então eu separei aqui alguns textos que aprofundam um pouquinho sobre esse assunto, né, do escândalo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Paulo diz assim: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Então aqui ele está chamando a responsabilidade. Olha, não seja a sua vida pedra de tropeço para ninguém. Não atrapalhe o outro através do seu aqui mau testemunho ou situações que possa levar essas pessoas a ficarem distantes de Deus ou impedir a possibilidade dessas pessoas aqui de conhecerem o caminho da verdade. Então, aqui em Mateus 24, 10 a 12, Jesus fala sobre um tempo de muitos escândalos.
ele diz assim, né, no seu discurso escatológico, ele fala: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque o objetivo deles é lançar tropeços, fazer com que as pessoas caem em apostasia, abandono da fé. Aqui em Mateus 18, Jesus fala, né, que essas pessoas que provocam a queda do outro, que tira Jesus do coração das pessoas, era melhor que essas pessoas morressem do que provocar o escândalo na vida de alguém, né? Então, o texto diz isso. Então, aqui nós vemos em Mateus 13:41 algo que vai acontecer na consumação dos séculos, em que Deus mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então aqui o Senhor, ele está falando, olha, essas pessoas, elas não vão ser poupadas do juízo de Deus, que muitos provocam esse engano na vida dos outros e usam a desculpa de que não caiu porque quis, o pecado é dele. Não. O Senhor que está chamando a responsabilidade, que não tem desculpa para aquele que provoca a queda do outro, né? E nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17, aqui quando Cristo começa a tratar com a igreja de Pérgamo, né, através das cartas, né, as 7 cartas às igrejas da Ásia. Então, na igreja de Pérgamo, ele elogia a fidelidade de alguns irmãos ali ao Senhor, né, de não se contaminarem. Mas existia ali um grupo de pessoas que toleravam ensinos iguais às doutrinas de Balaão, que nós vemos essa história em Números capítulos 22 a 24, de um sacerdote que foi solicitado para lançar tropeço sobre os filhos de Israel. Então ele lançou ali tropeços, porque ele não conseguia amaldiçoar, nenhuma maldição que ele proferia pegava no povo de Deus. Então ele falou assim, para a gente destruir esse povo aí, então nós precisamos fazer com que eles se envolvam na prática da prostituição espiritual. Vamos oferecer a eles mulheres do nosso povo, idólatra, e eles vão casar com essas mulheres que são muito bonitas, e vai haver ali entre eles um desequilíbrio da fé. Então, esse tipo de ensino. Há casamentos mistos, povo de Deus se casando com pessoas pagãs, misturando as doutrinas de Cristo com o paganismo. A doutrina de Balaão também fala sobre os alimentos que são oferecidos aos ídolos, e dizendo que não tem problema algum participar desse tipo de festa. Podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios, porque o alimento ali, ele é feito por Deus, né? Foi feito por Deus, e isso é fato, mas o propósito daquela festa ali é cultuar os falsos ídolos. Então o Senhor, ele fala com que o seu povo não tenha parte com esse tipo de festa, com essas misturas. A doutrina de Balaão ensina esse sincretismo religioso, podemos conviver muito bem. O nosso culto pode conviver muito bem com a prática
das outras religiões, né? Então aqui a doutrina de Balaão fala dessa união conjugal, desse consumo de alimentos aos ídolos, dessa mistura das doutrinas de Cristo com o paganismo, e também fala dos falsos mestres que buscam os interesses, né, financeiros ali, o comércio da fé. Porque Balaão, ele gostou dos prêmios que foi oferecido a ele, se ele amaldiçoasse o povo de Deus. Então ele gostou. Então muitos falsos líderes, falsos mestres, profetas, eles acabam aceitando corromper os irmãos ali através desses interesses financeiros, corromper através dessas questões mesmo, negociando o dom que recebeu. Então, acaba se tornando uma bagunça dentro da igreja do Senhor, uma mistura do mundo com a igreja do Senhor. Então Jesus disse que contra esses adúlteros da fé, ele batalharia com a espada que saísse da sua boca, e essa espada é a palavra de Deus. Ele iria confrontá-los, iria destruí-los através da sua palavra, né? E aqui existe uma promessa. Em Apocalipse capítulo 2, 17, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, todos esses que rejeitarem os banquetes da idolatria, do paganismo, vão receber do maná escondido. E também receberão uma pedra com um novo nome, uma pedra branca, com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então são promessas do povo, promessas de vida eterna que o Senhor tem para todos aqueles que se manterem fiéis até o fim. Aqueles que rejeitarem tudo aquilo que possa provocar escândalo no meio do povo de Deus. E não só no meio do povo de Deus, no meio até mesmo dos judeus e dos gentios. Amém? Eu deixo essa palavra porque o Senhor é fiel, né, em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E há aqui uma grande advertência àqueles causadores de escândalos. Haverá um juízo, haverá castigo por cada alma que eles desviarem do caminho da verdade. Amém.